Olá, gente querida! Hoje é o dia 5 de agosto, quinta-feira da 18ª Semana do Tempo Comum. Nossos parabéns de modo especial à Arquidiocese da Paraíba, João Pessoa, ao Estado da Paraíba, meu estado de origem, cuja padroeira é Nossa Senhora das Neves. Hoje a Igreja celebra a memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Nossos parabéns, então, a todos os paraibanos, especialmente aqueles que pertencem à Arquidiocese da Paraíba. O nome é Arquidiocese da Paraíba porque até 1930 a cidade de João Pessoa chamava-se Paraíba. Estado da Paraíba, capital Paraíba. Com a morte de João Pessoa é que a cidade passou a chamar-se João Pessoa. Mas a arquidiocese continuou sendo a Arquidiocese da Paraíba. Bom, o texto do Evangelho de hoje é de Mateus 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto tem inúmeros elementos que poderiam ser explorados. Comecemos dizendo uma palavra sobre Cesareia de Filipe. É exatamente a capital do território de Herodes Filipe, um dos filhos de Herodes Magno, de Herodes o Grande. Esta cidade fica ao sul do Monte Hermon e pega exatamente as águas que descem do Monte Hermon, sobretudo porque o Monte Hermon está a 3.200 metros de altitude. E muitas vezes, quando chega a primavera, muitas vezes não, sempre quando chega a primavera, a neve começa a derreter, e isso é a fonte das águas do Rio Jordão, ou pelo menos uma das fontes das águas do Rio Jordão. Na antiguidade, ali havia um santuário ao deus Pan. Esse deus, Pan, é deus dos bosques, dos campos, das grutas, dos vales, mas sobretudo deus dos rebanhos e dos pastores. Ele muitas vezes é representado com uma flauta na mão. Daí vem a história da flauta Pan. Herodes Magno ganhou esta cidade do imperador romano Augusto e passou para o seu filho Filipe.
Filipe reconstruiu a cidade e, na verdade, deu um nome novo. Chamou esta cidade de Pânias, também chamada de Bânias. Pânias, obviamente, em homenagem ao deus Pan. Pânias de Cesareia de Filipe. É engraçado que, sendo esta cidade o ambiente desse deus Pan, o deus dos pastores, dos rebanhos e dos bosques, sendo Cesareia de Filipe uma cidade real, percebam, é por um lado uma cidade real, é por um lado uma cidade dedicada a um deus pagão. Ali, Jesus é reconhecido como o verdadeiro pastor, como o Messias, como o Filho do Deus vivo. O Messias, filho de Davi. É interessante como esta profissão de fé de Pedro é, de certo modo, em oposição a todo o sentido histórico desta cidade de Cesareia de Filipe. Perguntados, os discípulos são perguntados por Jesus sobre a sua identidade. Primeiro eles falam sobre aquilo que dizem as multidões. As multidões em geral acham que Jesus é um profeta, parecido com um dos profetas do Antigo Testamento. Mas, de fato, a verdade e a beleza está na profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Fundamentais no texto de hoje são os versículos 17 e 18. No versículo 17, a reação de Jesus diante da profissão de fé de Pedro. É interessante perceber que no versículo 17, Jesus reage chamando este apóstolo de Simão Bar-Iona, isto é, Simão, filho de Jonas. E Jesus declara uma verdadeira bem-aventurança. Tu és feliz, tu és bem-aventurado, Simão. Por quê? Porque não foi carne ou sangue, isto é, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai do céu. Isto é, a reação de Jesus é a certeza de que a profissão de fé de Pedro é uma revelação divina. Bonito então perceber o versículo 18. No versículo 17, Jesus conduz a reflexão para o nível humano, antropológico. Isto é, quem fez a profissão de fé foi Simão, filho de Jonas. Estamos no nível antropológico mais profundo e mais cru. O versículo 18, nele, Jesus chama o mesmo apóstolo de Pedro. É por isso, é porque tu és Simão, filho de Jonas. É porque tu foste capaz de declarar aquela verdadeira profissão de fé. É por causa daquilo que agora eu te digo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus aqui faz um jogo de palavras em grego, também em aramaico. Em grego o jogo de palavra é muito bonito. Tu és Petros. Jesus já havia chamado este discípulo de Pedro, lá no capítulo 10, versículo 2. Em Mateus 10, versículo 2, Jesus chamou Simão de Petros. Pois bem, tu és Petros, e sobre esta Petra, aqui está o jogo de palavra tão bonito. Isto é, de algum modo Jesus está dizendo que Pedro é rocha. A interpretação, o significado teológico de rocha varia muito de autor para autor, de teólogo, de biblista para biblista. Normalmente dão 3 interpretações. Sobre esta pedra, a segunda pedra seria Cristo. Sobre esta pedra, a segunda pedra seria a profissão de fé de Pedro. E sobre esta pedra, a pedra seria o próprio Pedro, enquanto símbolo da igreja que professa a sua fé em Jesus Cristo. No contexto, parece-me que a segunda, a profissão de fé de Pedro, parece ser a interpretação mais adequada. Mas é bonito perceber o jogo de palavras entre Petros e Petra. E aí, Jesus conclui o texto com algumas indicações para Pedro. Jesus dá a Pedro as chaves do reino
e o poder de ligar e desligar, o poder de excluir ou de incluir na comunidade, o poder de dar uma norma, um regime normativo ou de abolir alguém desse regime normativo. Então parece-me que essa orientação sobre o ligar e desligar, conforme a tradição rabínica, tem a ver exatamente com a presença, o desligamento na comunidade ou algumas normas de caráter disciplinar. Em seguida, Jesus dá uma orientação sobre o segredo messiânico, não dizer a ninguém que ele é o Messias. Nos evangelhos, cada vez que Jesus diz isso, os discípulos espalham mais ainda. Mas o segredo messiânico é uma estratégia literária de Marcos, que também foi seguida por Mateus no seu texto. E aí aparece o anúncio da paixão. Jesus faz o anúncio da sua subida a Jerusalém, da sua paixão, da sua morte na cruz e da sua ressurreição. E o mesmo Pedro, que antes havia chegado a uma profissão de fé belíssima, agora tenta dissuadir Jesus de subir a Jerusalém, tenta afastá-lo da fidelidade à sua missão. E Jesus o repreende dizendo: vai para longe, Satanás, ou vai para detrás, Satanás. É muito interessante perceber que no capítulo 4, versículo 19, Jesus chamou Pedro para segui-lo. Segui-lo significa caminhar atrás dele. Então, muito provavelmente, a palavra de Jesus, opizomou, que pode ser interpretado como vai para longe ou vai para trás, vai para detrás dele. Muito provavelmente, a melhor interpretação é vai para detrás de mim. Por quê? Porque neste momento, Pedro tenta desviar Jesus da sua fidelidade. Desviar Jesus da fidelidade ao caminho da cruz. Dissuadi-lo de subir a Jerusalém. Então, neste momento, de fato, Pedro age e pensa como Satanás, como aquele que é adversário, como aquele que é enganador. E no Evangelho de Mateus, Jesus diz mais uma frase muito importante: tu és uma pedra de tropeço. Muito provavelmente aqui, mais uma vez, a palavra escandalon, que significa pedra de tropeço, muito provavelmente é mais uma referência ao jogo de palavras que Jesus havia feito um pouco acima. Então, tu és uma pedra de tropeço, tu és uma pedra de escândalo, tu tentas me fazer cair, me fazer derrapar. Pedra de tropeço é exatamente a causa de tropeço. Aqueles que negam a paixão de Jesus, aqueles que negam a cruz de Cristo, estão do lado de Satanás. E Jesus utiliza exatamente a frase provinda um pouco de Isaías e também de outros profetas, uma interpretação equivocada do messianismo de Jesus, na verdade, é uma tentação. No segundo momento, Pedro não pensa as coisas de Deus. Ele está pensando de forma meramente humana. Quando a gente não pensa segundo os desígnios, o projeto de Deus, nós somos pedra de tropeço e desviamos os outros da sua missão e do seu caminho de fidelidade. Olhando para esse texto tão bonito, com Pedro, com a igreja, cheguemos também a essa profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivente. E que Jesus possa nos dizer: tu és bem-aventurado, tu és feliz, chamando-nos pelo nome da nossa radicalidade, da nossa humanidade mais profunda. Esta profissão de fé está no nível antropológico, no nível humano mais profundo. Somente depois disso, sobre essa profissão de fé, é que Jesus pode construir o segmento cristão e a função, a missão de Pedro, como aquele que coordena o colégio apostólico e continua a missão de Jesus, coordenando a missão de Jesus no mundo. Essa segunda função de Pedro só é possível porque tem a base na profissão de fé primeira. Um abraço a você. Deus o abençoe, o proteja, o guarde. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.